Caríssimos irmãos e irmãs, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Aqui é o seminarista Luiz Alfredo, no canal Católicos de Verdade. E hoje, então, nós vamos para a nossa segunda aula de nosso curso sobre o Credo. Vamos, então, pedir a luz do Espírito Santo, a fim de que ele nos conceda a graça de que, ao estudarmos o símbolo da nossa fé, possamos crescer na compreensão dos santos mistérios que são comunicados à nossa alma por meio dele, revelados por nosso Senhor Jesus Cristo e que saem diretamente do seio de nosso Pai, de nosso Deus e Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovaremos a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros, o objetivo desta nossa segunda aula é fazer uma apresentação do nosso símbolo da fé católica, do nosso credo, e também mostrar que ele não é o único dos símbolos. Nós geralmente conhecemos dois. Conhecemos o apostólico e conhecemos o niceno constantinopolitano. Porém, nós não sabemos muitas vezes dizer quando eles surgiram, por que eles são diferentes, e não conhecemos muitas vezes outros símbolos que não sejam esses dois que são usados na nossa liturgia. Mas há uma série de outros símbolos, de outros credos, de outras profissões de fé que são usados pela Igreja. Alguns são símbolos comuns, outros são próprios da Igreja no Ocidente, outros são próprios da Igreja no Oriente, mas todos eles expressam sem erros, segundo a compreensão teológica do seu tempo, a nossa fé católica. Antes, eu gostaria de fazer duas observações bastante práticas. Primeira coisa, como nós temos muitos slides para ver, então é melhor que eu, no caso, reduza os meus comentários para deixar o texto falar, pois o texto contém muito daquilo que eu comento, mas também tem muito daquilo que a doutrina vai nos dizer. Eu me comprometo a ser mais breve. A segunda coisa é que, infelizmente, por conta das limitações desse aplicativo e do próprio fato de que eu tenho que converter um arquivo em outro, então, às vezes, algumas coisas ficam fora do slide e eu vou ter que ler no celular. Às vezes, uma frase só para completar o sentido daquilo que eu estou passando para vocês. Eu espero que vocês me perdoem até que eu consiga encontrar uma maneira de fazer com que a formatação não distorça o slide, enfim, mas isso a gente vai se adaptando. Espero que isso não seja um grande problema para vocês. Bom, mas vamos começar porque o tempo corre. Conforme dissemos na aula passada, o credo apostólico não é o único dos símbolos da fé católica. Alguns dizem que ele não é o mais antigo, mas é possível rastrear a sua origem pelo menos ao século II, e o Denzinger apresenta pelo menos 17 variantes desse símbolo, e Sesbue mostra detalhadamente o seu desenvolvimento, indicando quais partes são mais antigas e quais foram sendo acrescentadas ao longo do tempo, e quais as razões teológicas para isso. Então, nós temos o nosso credo apostólico, que ele não é necessariamente a fórmula mais antiga, porém é uma fórmula mais elaborada de acordo com os séculos. Isso é bom nós termos em mente. E além do símbolo niceno constantinopolitano, ao qual já nos referimos,
O atual catecismo faz referência a algumas profissões de fé que veremos. O símbolo quicunque, a profissão de fé dos concílios de Toledo, Latrão IV, Leão II e Trento, a Fides Damasi e o Credo do Povo de Deus de 1968. Então, se nós pegarmos, olha só, aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 192, ele vai fazer referência a essas profissões de fé. Embora nós tenhamos muitas outras, é só pegar o Denzinger, que lá nós encontraremos. Os credos também de Toledo, Leão II e de 1968 são extensos, mas estarão em anexo. Então eu vou disponibilizar para vocês esses credos de Toledo, Leão e o credo do Povo de Deus de São Paulo VI, que por serem muito grandes a gente levaria muito tempo para lê-los e um pequeno comentário sobre ele já ultrapassaria o nosso horário muito, coisa que nós não podemos fazer. Mas uma observação, então, é que o Credo de Toledo é uma das várias profissões de fé que foram formuladas por um desses concílios regionais. Esse credo é do 11º Sínodo de Toledo, em 675. Gravem esses sínodos de Toledo, porque eles vão ser muito importantes para o desenvolvimento de várias doutrinas e de vários dogmas na igreja. Depois aqui, o que está faltando, permitam-me ler, por gentileza. O credo de Leão II é a profissão de fé do Concílio de Leão II, em 1274. Ele é uma fórmula que visa expressar a doutrina católica diante da possibilidade de uma reunificação com a Igreja Oriental, mas que infelizmente não se concretizou. Então é uma fórmula de fé para que tanto os ocidentais católicos quanto os orientais católicos pudessem chegar a um denominador comum e assim realizar uma reunificação entre a Igreja no Ocidente e no Oriente. Nós, quando falamos da história da Igreja, nós tratamos disso, vimos que não foi a primeira vez e nem seria a última que, por uma certa pressão política, se tentaria reunificar a Igreja no Oriente e no Ocidente, e que isso acabou, infelizmente, não dando certo, mas, de qualquer forma, nós temos uma bela profissão de fé emitida por este concílio. O concílio qual Santo Tomás foi convidado a participar, mas faleceu, e São Boaventura participou de uma sessão e faleceu logo depois, neste ano de 1274. Bom, e também temos o Credo do Povo de Deus, que é a profissão de fé do Papa São Paulo VI, e por enquanto é a mais recente profissão de fé da Igreja. Ela expressa a fé católica de sempre, que continua sendo crida, né, sendo professada pela Igreja no Concílio Vaticano II. Então, o Concílio Vaticano II não introduziu doutrinas novas, mas continuou a repetir as doutrinas de sempre, ainda que se diga o contrário. Mas, enfim, não é assunto para agora. Depois, o símbolo niceno-constantinopolitano, como o próprio nome sugere, é o símbolo que foi formulado a partir dos concílios ecumênicos de Nicéia I e Constantinopla I. Então, disso deriva o seu nome. Que foram os primeiros dois concílios universais da Igreja, em 325 e depois em 381, e que definiram a fé na Santíssima Trindade, particularmente a divindade de Jesus Cristo e do Espírito Santo, negadas pelas respectivas heresias do arianismo e do macedonismo, condenando a heresia e seus promotores, e definindo oficialmente, a partir da Escritura e dos Santos Padres, a fé católica. Então, esses dois primeiros concílios são como dois pilares que sustentam a fé, a doutrina, os dogmas da Igreja Católica. Se não fosse por esses concílios, nós não teríamos chegado a uma definição formal, lógica, racional, concreta da nossa fé. Então, mesmo as igrejas reformadas confessam esses dois primeiros concílios ecumênicos como bases da fé. Não só estes dois, como também os dois próximos concílios, conforme nós veremos.
Mas veja que este assunto está ligado ao nosso curso de História da Igreja. Então, se você viu esse curso, se lembra ou está vendo agora, você certamente vai saber melhor do que eu estou falando. E se você ainda não viu, corre lá na playlist do canal Católicos de Verdade, curso de História da Igreja, que lá em uma das aulas eu explico sobre estes concílios e sobre essas heresias. Muito bem. Então, sendo essa a razão pela qual esse símbolo é mais detalhado no que se refere ao creio em Jesus Cristo e creio no Espírito Santo, refletindo a fé dos concílios. Então, a partir desses concílios foram criados estes símbolos e este símbolo expressa então a definição da fé na divindade de Jesus, do Espírito Santo e na Santíssima Trindade. Então, este é o credo niceno-constantinopolitano. Vamos lê-lo, vamos rezá-lo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Então nós percebemos que a estrutura básica do credo apostólico é conservada, apenas é um credo mais enriquecido em algumas partes, principalmente no que diz respeito a Jesus, ao Espírito Santo, também à Igreja. Então vale a pena rezá-lo, vale a pena conhecê-lo também. Depois nós temos outro símbolo que é muito conhecido, muito famoso e muito importante, que é o símbolo de Santo Atanásio, que alguns dizem que na verdade é o símbolo de Pseudo Atanásio, porque ele não teria sido escrito por ele. Este é o chamado símbolo quicunque, que em latim quer dizer todo aquele que, né, em referência às palavras iniciais desse credo. É um dos símbolos mais importantes citado pelo Catecismo Romano e aceito, assim como o anterior, até pelos protestantes. Atribuído a Santo Atanásio de Alexandria, aqui não é 378, é 373, por favor, errata, combatente diário e defensor da fé católica, mas provavelmente não foi escrito por ele, sim por alguém que, inspirado nele, compôs a bela profissão de fé trinitária entre os séculos V a VII. Então, um credo com a inspiração de Santo Atanásio, se não foi ele mesmo o seu autor. Assim, todo aquele que, ou quem quiser salvar-se, deve, antes de tudo, professar a fé católica. Porque aquele que não a professar, integral e inviolavelmente, perecerá sem dúvida por toda a eternidade. A fé católica consiste em adorar um só Deus em três pessoas, e três pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas nem separar a substância. Porque uma só é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, igual à glória coeterna e à majestade. Tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno.
e contudo não são três eternos, mas um só eterno. Assim como não são três incriados, nem três imensos, mas um só incriado e um só imenso. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. E contudo não são três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Só aqui para ver se eu não pulei nada, me desculpem. Isto. E contudo não são três deuses, mas um só Deus. Do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. E contudo não são três senhores, mas um só Senhor. Porque assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor, do mesmo modo a religião católica nos proíbe dizer que são três deuses ou senhores. O Pai não foi feito, nem gerado, nem criado por ninguém. O Filho procede do Pai, não foi feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. Não há, pois, senão um só Pai, e não três pais, um só Filho, e não três filhos, um só Espírito Santo, e não três Espíritos Santos. E nesta trindade não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor, mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. De sorte que, como se disse acima, em tudo se deve adorar a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Quem, pois, quiser salvar-se deve pensar assim a respeito da Trindade. Mas para alcançar a salvação, é necessário ainda crer firmemente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. A pureza da nossa fé consiste, pois, em crer ainda e confessar que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus gerado na substância do Pai desde toda a eternidade, é homem porque nasceu no tempo da substância da sua mãe, Deus perfeito e homem perfeito, com alma racional e carne humana, igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade. E embora seja Deus e homem, contudo não são dois, mas um só Cristo. É um, não porque a divindade se tenha convertido em humanidade, mas porque Deus assumiu a humanidade. Um, finalmente, não por confusão de substâncias, mas pela unidade da pessoa. Porque assim como a alma racional e o corpo formam um só homem, assim também a divindade e a humanidade formam um só Cristo. Ele sofreu a morte por nossa salvação, desceu aos infernos e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E quando vier, todos os homens ressuscitarão com os seus corpos para prestar conta dos seus atos. E os que tiverem praticado o bem irão para a vida eterna, e os maus para o fogo eterno. Esta é a fé católica, e quem não a professar fiel e firmemente não se poderá salvar. Amém. Muito bem, então é de tirar o fôlego, não apenas pela sua extensão, mas sobretudo pela sua clareza, pela sua profundidade. É claro que o autor faz algumas repetições que hoje em dia não nos parecem interessantes no sentido didático, mas estas repetições em dizer que não há três pais, mais um pai, três filhos, um filho, três espíritos, mais um espírito, isso de fato é para mostrar que a questão da unidade e da trindade em Deus, o Deus triuno, não há uma contradição entre afirmar uma coisa e outra sobre Deus, mas é algo estritamente necessário. E dentro desse contexto das controvérsias trinitárias,
que não acabaram no século IV, mas que infelizmente continuaram até o século VIII. Nós ainda tínhamos alguns que afirmavam o contrário. Também muitos problemas com relação à encarnação e à divindade de Jesus Cristo, bem como a divindade do Espírito Santo. Então, o credo de Santo Atanásio, do pseudo-Atanásio, vem para afirmar a necessidade de professar essas doutrinas se nós de fato somos católicos. E quem não professa essa fé, segundo o entendimento dele, não pode salvar-se. Então veja como é importante nós conhecermos estes símbolos antigos que na sua clareza mostram como um espelho o que é a fé católica, assim como o credo apostólico e o credo niceno-constantinopolitano. Depois, o credo do Quarto Concílio de Latrão, que data do ano de 1215, sendo o mais importante dos concílios medievais, o qual definiu o dogma da transubstanciação, e foi presidido pelo célebre Papa Inocêncio III. Esse símbolo é uma profissão de fé contra os heréticos neognósticos, os cátaros albigenses, que foram condenados. Então aqui nós saímos dos séculos V e VII e vamos para o século XIII. Então nós damos um salto da antiguidade para a Idade Média. Vocês me perdoem os barulhos que aqui acontecem, mas enfim, nós damos um salto cronológico bem substancial para quê? Para adentrarmos num dos que foi, aliás, um dos concílios mais importantes dos 21 concílios que a Igreja teve, e certamente dos concílios medievais, o mais importante, porque com clareza ele falou da transubstanciação, já se falava aqui em 7 sacramentos e não mais e nem menos que isso, e também já se anunciavam doutrinas como o purgatório e outras realidades muito importantes. Mas a razão deste símbolo proclamado pelo Concílio de Latrão é que os neognósticos, os cátaros, que estavam localizados em Albi, no sul da França, contra os quais São Domingos se dignou a pregar também, Santo Antônio, a ordem franciscana também ajudou muito nesse sentido. Então, e houve até uma cruzada do rei São Luís IX contra os albigenses. Isso a gente tudo viu no curso de História da Igreja. Então, isto nos mostra, de fato, a grande importância deste símbolo. Vamos ver, então, o que ele nos ensina. Cremos firmemente e confessamos sinceramente que um só é o verdadeiro Deus eterno e imenso, imutável, incompreensível, onipotente e inefável, Pai e Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma só essência, substância ou natureza absolutamente simples. O Pai não provém de ninguém, o Filho só do Pai, o Espírito Santo de modo igual de um e de outro, sempre, sem início e sem fim. O Pai gera, o Filho nasce, o Espírito Santo procede. São consubstanciais, coiguais, coonipotentes e coeternos. O único princípio do universo, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, espirituais e materiais, que com sua força onipotente desde o princípio do tempo, criou do nada uma e outra criação, a espiritual e a material, isto é, a angelical e a mundana, e depois a humana, de algum modo comum. Aqui, infelizmente, essas indicações aqui me tampam os slides, de algum modo comum a ambas, composta de alma e de corpo. Pois o diabo e os outros demônios foram criados por Deus naturalmente bons, mas por si mesmos se transformaram em maus. Já o homem pecou por sugestão do diabo. Essa santa trindade, indivisível segundo a comum essência e distinta segundo as propriedades das pessoas, dispensou ao gênero humano por meio de Moisés, dos outros profetas e dos outros seus servos
a doutrina da salvação, segundo uma disposição dos tempos perfeitamente ordenada. Enfim, o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, encarnado por obra comum de toda a Trindade, concebido de Maria sempre virgem, com a cooperação do Espírito Santo, tornou-se verdadeiro homem composto de alma racional e corpo humano. Uma só pessoa em duas naturezas, e manifestou mais claramente o caminho da vida. Imortal e incapaz de sofrer, segundo a divindade, ele mesmo se fez passível e mortal, segundo a humanidade. Depois de ter sofrido na cruz e de ser morto pela salvação do gênero humano, desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Mas desceu em alma e ressuscitou em carne. Subiu igualmente com uma e outra, e virá ao fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, e para premiar cada um segundo as suas obras, tanto os maus como os eleitos. Todos ressuscitarão com os próprios corpos, com que agora estão revestidos, para receber segundo as suas obras, sejam boas ou más, uns a pena eterna com o diabo, outros a glória eterna com Cristo. Ora, existe uma igreja universal dos fiéis, fora da qual absolutamente ninguém se salva, e na qual o mesmo Jesus Cristo é sacerdote e sacrifício, cujo corpo e sangue são contidos verdadeiramente no sacramento do altar, sob as espécies do pão e do vinho, pois que, pelo poder divino, o pão é transubstanciado no corpo e o vinho no sangue, de modo que, para realizar plenamente o mistério da unidade, nós recebemos dele o que ele recebeu de nós. Este sacramento não pode celebrá-lo absolutamente ninguém, senão o sacerdote, que tenha sido regularmente ordenado, segundo o poder das chaves da Igreja, que o mesmo Jesus Cristo concedeu aos apóstolos e aos seus sucessores. Quanto ao sacramento do batismo, que se celebra na água, invocando a indivisa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, conferido por quem quer que seja, segundo norma e na forma da Igreja, tanto a crianças como adultos, leva à salvação. E se alguém, depois de ter recebido o batismo, caiu novamente em pecado, pode sempre ser regenerado mediante uma verdadeira penitência. Não somente as virgens e aqueles que observam a continência, mas também as pessoas casadas que procuram agradar a Deus com reta fé e vida honesta merecem chegar à eterna beatitude. Amém. Muito bem, é interessante mencionar que essa profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão, ela justamente afirma e corrige aquilo que os albigenses negam e deturpam. Então, os albigenses negam aqui a doutrina do casamento. E aqui eles mostram que o casamento é algo que serve para agradar a Deus. Eles afirmam que existe um Deus bom e um Deus mau. Não, mas existe um só Deus, uma trindade indivisa. Depois ele fala sobre os sacramentos. Os albigenses rejeitavam os sacramentos, né, de maneira geral. Ele fala sobre a igreja. Os albigenses negavam a necessidade da igreja. Os albigenses negavam o sacrifício de Cristo na cruz. Então veja que este concílio, com a sua profissão de fé, justamente reafirma a fé católica e corrige os erros dos albigenses. Então é para isso que serviam e servem os símbolos, não apenas para expressar a verdade, mas também, por meio da verdade, combater e corrigir o erro. Então, quando nós lemos um símbolo desses, quando nós rezamos os símbolos mais comuns, nós estamos não apenas afirmando a nossa fé, mas nós estamos combatendo as heresias e estamos fazendo com que o nosso coração se aproxime da verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz no seu Santo Evangelho: todo aquele que é da verdade escuta a minha voz.
E agora, então, nós chegamos ao Concílio de Trento, o grande Concílio de Trento, que durou dos anos 1545 a 1563, que foi um dos maiores concílios de toda a Santa Igreja. É difícil dizer qual é o maior, e evidentemente se eu dissesse, ou quem quer que diga, vai ser julgado por ter uma certa preferência, ou vai ser um tradicionalista, ou vai ser um modernista, então não façamos esse juízo, mas certamente este é um dos concílios mais decisivos da história da Igreja, como o Concílio de Nicéia, como o Concílio de Calcedônia, como o Concílio de Florença, como o Concílio Vaticano II, enfim. Então é muito importante nós conhecermos a doutrina de Trento, porque ela não está ultrapassada, assim como a doutrina de Nicéia, de Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, os outros concílios de Constantinopla, o segundo concílio de Nicéia, os concílios de Latrão, de Lyon, de Vienne, de Florença, depois o Concílio Vaticano I também, enfim, todos eles expressam a fé católica e devemos conhecer e crer em cada um deles. Isso a gente vai ver um pouquinho mais na próxima aula, aula terceira. Agora vamos então para esta profissão de fé de Trento. O símbolo do Concílio de Trento é uma profissão de fé feita pelo Papa Pio IV em 1565, chamado de Credo Tridentino, ou profissão de fé do Papa Pio IV, como uma síntese de toda a doutrina da Igreja, repetida e definida pelo Concílio de Trento, e como condenação ao protestantismo e às outras heresias. Então, o Concílio de Trento, como nós vimos no nosso curso de História da Igreja, ele foi um grande catalisador da Contra-Reforma ou da Reforma Católica. O que é a Contra-Reforma, a Reforma Católica? É, de fato, este movimento que busca fazer aquilo que a Reforma Protestante não fez e, cá entre nós, nunca quis fazer, que é reformar a Igreja. Então, é a Igreja quem reforma a si mesma. É Jesus, é o Espírito Santo quem reforma a Igreja. Jesus, o Espírito Santo, jamais iriam suscitar algo para destruir a Igreja, para aniquilar a Igreja, como o protestantismo tentou fazer durante muito tempo. Mas Jesus faz com que a própria Igreja tome consciência dos erros que ela cometia, dos pecados que ela cometia, não ela, mas os seus clérigos, os seus fiéis, não esta instituição que é perfeita, que é o corpo místico de Cristo, mas os pobres homens da Igreja, nós e os pastores de então, para que todos eles pudessem fazer um grande exame, não apenas da consciência, mas será que aquilo que os protestantes nos acusam de sermos heréticos, eles têm razão? Será que as nossas doutrinas são de fato baseadas na palavra de Deus? Será que a doutrina da igreja não seria uma elucubração humana ou uma distorção da igreja ao longo de tantos séculos? Qual que é a conclusão do Concílio de Trento? Absolutamente não. A doutrina católica é, de fato, a doutrina divina, a doutrina dada por Jesus Cristo, que se desenvolve ao longo dos tempos, incapaz de errar, de se contradizer, mas que continua sendo expressa, assim como foi por nosso Senhor, pelos apóstolos, pelo Santo Padre e os bispos, os seus sucessores, e assim até retornar nosso Senhor. E se o protestantismo diz algo em contrário, ele está errado e deve ser combatido como a heresia que é, segundo esta visão aqui de Trento. Vamos então? Aqui você diz o seu nome, eu digo o meu, Luiz Alfredo, com fé firme, creio e professo todas as coisas e cada uma singularmente das que estão contidas no símbolo da fé usada pela Santa Igreja Romana. A saber, professa-se aqui o símbolo niceno-constantinopolitano, que nós já professamos, firmemente aceito e abraço as tradições apostólicas e eclesiásticas e as demais observâncias e constituições
da mesma Igreja. Igualmente aceito a Sagrada Escritura, segundo o sentido que manteve e mantém a Santa Mãe Igreja, a quem compete julgar sobre o verdadeiro sentido e interpretação das Sagradas Escrituras. E nunca aceitarei ou interpretarei a não ser segundo o unânime consenso dos padres, dos santos padres. Professo também que os sacramentos da nova lei, no sentido verdadeiro e próprio, são 7, instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo e necessários à salvação do gênero humano, embora nem todos necessários para todos, a saber, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio, e que eles conferem a graça, dentre eles, batismo, confirmação e ordem, não podem ser reiterados sem sacrilégio. Recebo e aceito também os ritos recebidos e aprovados da Igreja Católica na solene administração de todos os sacramentos acima mencionados. Abraço e aceito tudo e cada ponto singularmente que no Sacrosanto Concílio de Trento foi definido e declarado acerca do pecado original e da justificação. Professo igualmente que na missa é oferecido a Deus pelos vivos e pelos defuntos o sacrifício verdadeiro, próprio e propiciatório, e que no Santíssimo Sacramento da Eucaristia está verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e que acontece a transformação de toda a substância do pão no corpo e de toda a substância do vinho no sangue. Transformação que a Igreja Católica chama transubstanciação. Confesso também, sob uma só espécie se recebe o Cristo completo e entrego-lhe o verdadeiro sacramento. Sustento com constância que existe o purgatório e que as almas ali prisioneiras são ajudadas pelos sufrágios dos fiéis, e semelhantemente que os santos que reinam com Cristo devem ser venerados e invocados, e que eles oferecem orações a Deus por nós e que suas relíquias devem ser veneradas. Declaro firmemente que convém ter e guardar imagens de Cristo e da Dei para sempre Virgem, como também dos outros santos, Dei para a mesma coisa que Mãe de Deus, e que lhes sejam tributadas honra e veneração. Afirmo também que por Cristo foi deixado na Igreja o poder das indulgências, e que o uso das mesmas é imensamente salutar ao povo cristão. Reconheço a Santa Católica e Apostólica Igreja Romana como mãe e mestra de todas as igrejas. Prometo e juro a verdadeira obediência ao Romano Pontífice, sucessor do bem-aventurado Pedro, príncipe dos apóstolos e vigário de Jesus Cristo. Igualmente acolho e professo, sem sombra de dúvida, tudo que pelos sagrados cânones e pelos concílios ecumênicos, e principalmente pelo Sacrosanto Concílio de Trento, e aqui fizeram uma observação, e pelo Concílio Ecumênico Vaticano, foi transmitido, definido e declarado, especialmente a respeito do primado e do magistério infalível do Romano Pontífice. Isto aqui é uma inclusão que foi feita depois de 1870, né? E ao mesmo tempo igualmente condeno, rejeito e anatematizo tudo o contrário, e quaisquer heresias condenadas, rejeitadas e anatematizadas pela Igreja. Esta fé católica, esta verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode ser salvo, e que neste momento espontaneamente professo e sustento segundo a verdade, eu, você diz o seu nome, Luiz Alfredo, prometo, voto e juro, com a ajuda de Deus, guardá-la e confessá-la íntegra e imaculada, com toda a constância, até o último sopro de vida. E prometo cuidar, quanto depender de mim, que ela seja sustentada, ensinada e pregada também por meus súditos ou por aqueles que em meu ministério me forem confiados,
Assim me ajudem Deus e estes santos evangelhos de Deus. Amém. Muito bem, então veja a grandeza da profissão de fé do símbolo do Concílio de Trento. Reiterando os 7 sacramentos, o sentido sacrificial da missa, a transubstanciação, a veneração às imagens, a Maria, aos anjos e santos, a Igreja Católica como a única detentora da salvação, o poder do Romano Pontífice e todas as doutrinas católicas que estavam sendo negadas pelos protestantes. Depois também os cânones de Trento afirmam o cânon bíblico sobre o pecado original, a justificação, as indulgências, enfim, reafirma a doutrina do purgatório e tantas outras coisas importantes, a transubstanciação, tantas doutrinas negadas pelos protestantes. Aqui o Concílio de Trento, isso feito depois do Concílio de Trento, 2 anos depois, com o Papa Pio IV. Logo depois vai vir o grande Papa São Pio V, que vai dar a missa tridentina. Esses papas que vieram depois da Contra-Reforma, aliás, do Concílio de Trento, vão então fazer com que todos tenham que jurar a fé católica para assumir cargos eclesiásticos, para assumir cargos dentro de um Estado católico, para assumir o reinado, enfim, este era o juramento. Este juramento depois vai ser substituído por um outro, do juramento antimodernista de São Pio X, e esse por outro, e por outro, que é feito hoje. Mas enfim. Bom, agora vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos ver uma profissão de fé do século IV, que é a Fides Damasi. Nós já vimos profissões de fé bem antigas, medievais, modernas, e agora voltamos à antiguidade para ver como que esta questão, como que a influência dos primeiros concílios ajudaram os papas na definição da fé. A Fides Damasi é a profissão de fé do Papa São Damaso, ou Damaso, né, que em consonância com a fé dos concílios de Nicéia e Constantinopla I, expressa sua fé na Santíssima Trindade. Foi ele que definiu pela primeira vez o cânon bíblico no Sínodo de Roma em 382, que pediu a São Jerônimo a tradução da Bíblia. Isso nós falamos algumas vezes no curso bíblico do ano passado. Então a Fides Damasi e Fides Damasi é a profissão de fé do Papa São Damaso, que teve uma grande importância na história da Igreja no final do século IV. Eis a profissão. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, e em um só Senhor nosso, Jesus Cristo, Filho de Deus, e em um só Espírito Santo de Deus. Não cultuamos e professamos 3 deuses, mas Pai e Filho e Espírito Santo, como um só Deus. Não um só Deus no sentido de que seja solitário, nem que o mesmo que é em si Pai, ele mesmo seja também Filho, mas que o Pai é aquele que gerou e o Filho aquele que foi gerado. E o Espírito Santo não gerado nem não gerado, não criado nem feito, mas procedente do Pai e do Filho, coeterno e coigual e cooperador com o Pai e com o Filho, porque está escrito: pela palavra do Senhor os céus foram firmados, isto é, pelo Filho de Deus e pelo Espírito de sua boca, toda a sua força. E alhures, ou seja, e adiante, envia teu Espírito e serão criados e renovarás a face da terra. Olha a origem do vindo Espírito Santo. Por isto, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, professamos um só Deus, pois Deus é o nome do poder, Deus, não da propriedade. O nome próprio para Pai é Pai, o nome próprio para o Filho é Filho, o nome próprio para o Espírito Santo é Espírito Santo. E nesta trindade cremos um só Deus, pois o que é de uma só natureza e de uma só substância e de um só poder com o Pai, provém do único Pai. O Pai gerou o Filho não pela vontade ou por necessidade, mas por natureza. O Filho, no último tempo, desceu do Pai para nos salvar e para cumprir as Escrituras.
Ele que jamais cessou de estar com o Pai e foi concebido do Espírito Santo e nasceu do seio da Virgem Maria, assumiu uma carne, uma alma, uma inteligência, isto é, um homem perfeito. Não renunciou ao que era, mas começou a ser o que não era, porém, de modo que fosse perfeito no que é seu e verdadeiro no que é nosso. De fato, ele, que era Deus, nasceu como homem, e aquele que nasceu como homem atua como Deus. E aquele que atua como Deus morre como homem, e aquele que morre como homem surge como Deus. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado porque a linguagem ela ainda não era muito técnica, muito bem formulada. Então, às vezes a gente entende o Papa São Damaso dizendo ele era Deus, quer dizer que não é mais, deixou de ser? Não. Aqui, quando ele fala que era, no mesmo sentido de que lá no prólogo de São João diz, né, no princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Não quer dizer que com a encarnação o verbo tenha deixado de ser Deus, mas que ele já era Deus mesmo antes da encarnação. Entendido? Então, tenhamos com clareza que quando se fala de Deus no passado, Deus não tem tempo. Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Deus é eterno. Eterno quer dizer estar além do tempo. Então, por isso é que o autor da Carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Porque ele é Deus. Então, ele não muda. Deus não muda. Então, ao se falar era, é para afirmar que Jesus é pré-existente porque ele é Deus com o Pai, gerado com o Pai, enfim. Da mesma forma que o Espírito Santo não passou a ser, mas sempre foi, porque é eterno. Enfim, a gente vai estudar isso com mais profundidade quando nós tratarmos, então, da Trindade. Aqui vale fazer esse parênteses. Ele que, vencido o domínio da morte com aquela carne na qual tinha nascido, sofrido e morrido, ressuscitou ao terceiro dia, subiu à direita do Pai e está sentado à sua direita na glória, que sempre teve e tem. Cremos nós que, purificados na sua morte e sangue, haveremos de ser ressuscitados por ele no último dia, nesta carne na qual agora vivemos, e temos a esperança de que dele haveremos de alcançar ou a vida eterna como prêmio do bom mérito, ou a pena do suplício eterno pelos pecados. Lê estas coisas e guardas. Submete tua alma a esta fé. Do Cristo Senhor obterás e a vida e o prêmio, os prêmios. Amém. Muito bem, este foi o nosso último slide. Então, nós lemos aqui várias profissões de fé. Nós observamos que cada uma dessas profissões de fé é filha do seu tempo. Então, uma linguagem muito própria dentro da antiguidade, dentro da Idade Média, dentro da modernidade e hoje dentro da contemporaneidade. Então, é meio injusto e até equivocado quando nós ficamos comparando um credo com o outro. Ah, o de Trento é melhor. Ah, o apostólico é o melhor. Ah, o niceno é o melhor. Ah, o de Leão é o melhor. Não, o melhor é o de Santo Atanásio. Não, o melhor é a Fides Damasi. Não façamos esse tipo de comparação. Mas nós devemos receber, aceitar e buscar todos eles. Veja só que grande catequese, que grande aula nós tivemos só com a leitura destes símbolos. Aqui eu vou voltar atrás, porque eu gostaria que vocês depois pesquisassem, eu vou procurar disponibilizar, como eu falei, mas por favor, fica como tarefa de casa vocês lerem essas 3 profissões de fé aqui que não couberam nos nossos slides. Aqui eu me arrependo agora de talvez não ter colocado pelo menos um deles, porque nós ainda temos 10 minutos do nosso tempo previsto. Eu, é claro, não vou ficar enrolando, mas é importante
meus caros, que nós façamos o serviço completo. Então, o catecismo nos deu todos estes símbolos, vamos buscar conhecê-los. Porque se nós não buscarmos, eles vão ser apenas só nomes, nomes que não fazem nenhum sentido para nós. Veja a riqueza que nós temos destes símbolos. Olha, se eu fosse você, meu caro irmão, minha cara irmã, pegava todos esses símbolos aí, anotava, grifava as partes não que tenha mais, mas que são mais explícitas em um credo do que em outro, circulava as partes que são semelhantes em um e outro, e observemos que a estrutura do creio é conforme nós expusemos na aula passada, aqueles 12 artigos. Veja que nenhum deles é suprimido, mas eles são mais ou menos trabalhados, desenvolvidos, comentados, de acordo com a necessidade de cada tempo. Então, nos primeiros tempos, houve uma necessidade maior de se enfatizar a questão da Trindade, da divindade de Jesus, da encarnação, da sua verdadeira paixão e do Espírito Santo, porque os grandes conflitos teológicos dos primeiros concílios ecumênicos estavam em volta dessas questões. Na Idade Média, vai haver um questionamento acerca do número dos sacramentos, os cátaros vão julgar a questão da criação, da trindade, do juízo, da igreja. Então, os símbolos medievais vão caminhar neste sentido. Na modernidade, com a reforma protestante, nós vamos ter, então, os ataques protestantes à fé católica, negando boa parte do escopo doutrinal da igreja. Então, os credos, os símbolos da fé emitidos na época de Trento e depois, não só os símbolos, mas também os escritos, a teologia que é feita depois desse tempo, ela tem um caráter bem apologético, no sentido de se defender a doutrina da igreja. Mas cá entre nós, quem fica falando aí que a teologia antes do concílio é somente apologética, comete um grande equívoco. A teologia, então, foi um cavalo de batalha até meados do século XX? Isso é uma grande mentira, isso é uma grande bobagem, não conhece de fato os autores, não conhece Santo Tomás, não conhece Santo Afonso, enfim, não conhece outros autores clássicos muito bons, não conhece o Catecismo Romano, não conhece o magistério da igreja anterior ao concílio, o magistério especialmente da Idade Média em diante, não conhece os símbolos regionais do começo da igreja, enfim, uma grande ignorância, uma tentativa de supervalorizar aquilo que foi feito pelo concílio, que tem um valor imenso e uma importância grandiosa para a renovação da teologia, para a renovação da vida da igreja, mas não podemos, como diz o ditado, jogar a bacia com criança e tudo, né? Não jogar água da bacia com a criança e tudo, mas nós precisamos jogar a água e ficar com a criança, e ficar com a bacia também. Agora, tem gente que joga a bacia, a água e a criança e não fica com nada, fica apenas com os pés molhados. Mas, enfim, nós valorizamos a história, a doutrina da igreja como um todo, desde nosso Senhor Jesus Cristo até hoje, ou melhor, desde o Antigo Testamento, o período da preparação até hoje, e aquilo que vier e aquilo que continua vindo do Papa Francisco, nós continuamos, porque nós somos completos. Nós, como católicos, somos universais, somos do todo, somos completos. Não podemos ficar selecionando. Quem escolhe Heireses é o herege, né? E nós não queremos ser isso, mas queremos continuar com a igreja, nós acreditamos que não há uma igreja antes e depois do concílio, há sempre uma igreja, e enfim, nós aproveitamos a sabedoria de cada século, de cada padre, de cada papa, de cada concílio, de cada versículo da escritura, de cada expressão da liturgia, da fé do povo, dos escritos dos teólogos, dos santos, enfim. Nós queremos valorizar como um todo. Então, por favor,
esse grande parênteses é para dizer a vocês: vamos correr atrás de buscarmos mais. A nossa aula ajuda, mas ela não é suficiente. Precisamos ir além. Eu preciso ir além, todos nós precisamos ir além. E uma boa maneira de ir além é também buscar estes três símbolos aqui que nós não tivemos tempo de falar: Toledo, Leão e a fé do povo de Deus, o credo do povo de Deus, aliás, do Papa Paulo VI. Muito bem, eu creio que era isso então para hoje. Vamos concluir então este nosso dia com uma oração, pedindo que a Santa Mãe de Deus, aquela que guardava as palavras do Senhor e as meditava sempre no seu coração, que ela nos conceda a graça de sermos fiéis ao seu Filho Jesus, de guardarmos a fé que dele nós recebemos, de sermos seguidores de seu Filho, de fazermos tudo aquilo que ele nos disser e de caminharmos com o Espírito Santo, de sermos a igreja que ele deseja, de abraçarmos a fé da igreja, a fé de sempre, a doutrina de sempre, e não nos deixarmos levar por encantadores de serpentes, por pessoas com novidades, mas de sermos fiéis àquilo que vem de sempre e para sempre. Como São Paulo disse, ainda que um anjo do céu pregasse um evangelho diferente daqueles que nós os pregamos, não deveis aceitá-lo. Então, vamos aceitar a igreja e mais nada sobre a nossa fé, sobre a nossa salvação. Não aceitemos mais nada a não ser o que ela nos diz e nos ensina. Mas para isso nós precisamos conhecê-la e buscá-la de fato. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, eu diria que esta aula foi, então, a segunda parte da nossa introdução. Nós ainda temos mais uma aula de caráter introdutório, que é para nós falarmos um pouquinho sobre o que é a fé e o que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Vamos dizer que as nossas aulas de 4 a 19 vão depender de tudo aquilo que nós formos refletir na próxima aula, porque a nossa base não são os meus comentários sobre os artigos e sobre os dogmas, mas a base da nossa fé e do nosso estudo deste curso é fundamentarmos a nossa fé a partir de uma boa explicação, de uma catequese razoável, e sabermos fundamentar isso na Escritura, na tradição e no magistério, para que sirvam como um incentivo para os nossos estudos futuros, o nosso aprofundamento na fé. Então, a aula seguinte é muito importante. Aqui nós dedicamos muito tempo nesta aula para ler os símbolos, que é uma parte muito importante, porque isso abre os nossos horizontes, abre o nosso entendimento para ver o quanto que a fé católica, expressada em todos os tempos, mostra-nos a verdade de Jesus Cristo. E na aula que vem nós vamos entender um pouquinho melhor o que é a Bíblia, o que é a tradição, o que são os concílios, o Papa, o que são os Santos Padres, o que é cânon, o que nós entendemos como fé de fato e como que isso vai estar presente nas nossas aulas sobre os 12 artigos do Creio. Você que está ouvindo aí sabe quais são os 12 artigos do Creio? Nós falamos sobre isso na aula passada, mas isso você já tem que ter na sua cabeça para nós seguirmos. Então, nós aqui fazemos no modelo antigo ainda, nós vamos por caixinha, nós vamos um passinho de cada vez para nós chegarmos, né, ao topo, que é o conhecimento de Jesus Cristo, que nós queremos de fato ter, e como diz São Paulo, olha, diante do conhecimento de Cristo, o resto é esterco. Nós possamos deixar de ser catadores de esterco, mas irmos ao conhecimento de Cristo. E um bom passo para isso é o nosso curso, e vamos ser fiéis a ele,
por amor a Deus, pelo bem das nossas almas e pelo bem das outras pessoas que são beneficiadas relacionadas a nós. Antes de concluir, eu peço que você possa curtir este vídeo, se você gostou, fazer os seus comentários depois no vídeo ou aqui no chat, compartilhar com seus amigos nos grupos, especialmente nos grupos de catequese. Isto é uma formação que os catequistas poderão aproveitar muito, porque é uma linguagem mais simples, acessível para catequistas. Não quero falar para outro seminarista, nem para padre, nem para diácono, nem para religioso. Se quiserem me escutar, são bem-vindos. Mas eu espero apenas ser um mero reprodutor da igreja e não inventar nada, mas ser fiel, com isso ajudar vocês e a mim mesmo para crescermos nessa caminhada no conhecimento de Deus. Se você deseja aí que a gente crie um grupo, manifeste-se, deixa aí o seu número que nós vamos adicionar você no grupo. Se aparecerem um número razoável de pessoas que querem montar um grupo, senão a gente continua como nós fizemos ano passado mesmo, sem grupo individualmente. E se vocês quiserem um grupo, a gente monta um grupo aí, o Tiago ou eu podemos montar um grupo e colocar vocês para tirar dúvidas, para compartilhar aula, para compartilhar material, mas isso fica na sua vontade. Quem acompanhou as aulas anteriores dos outros anos, os cursos anteriores, já tem o meu número, continua o mesmo, mas depois eu posso passar também o meu número para os que estão vindo agora, mas eu peço encarecidamente, se você tiver um tempinho, assista também o curso de História da Igreja, em primeiro lugar, e depois, se você puder, o curso bíblico. Mas eu creio que nós estejamos neste primeiro momento mais ligados ao curso de História da Igreja do que o curso bíblico. Mas, claro, assistir os dois vai te dar uma boa base junto deste curso aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês, Deus abençoe. Me desculpe pelos barulhos, me desculpe pelas vezes que eu tive que me voltar para o celular e ler o slide que ficou cortado, mas eu espero que estas falhas, todas elas, sejam muito pequenas diante do conhecimento que nós compartilhamos nesta noite. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, sua família e vocação, e nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Até a próxima aula. Espero o feedback de vocês. Paz e bem.